Você sabe, porque você vinha à escola dominical, que a carta de Paulo aos Romanos foi escrita por volta de 58 depois de Cristo, que o autor desta carta é Paulo, está lá em Romanos capítulo 1, verso 1. Você sabe também que o texto áureo desse livro, ou dessa carta, é Romanos 1, 17, porque o justo viverá pela fé. É o mesmo texto de Abacuque no capítulo 2. Paulo escreve aos Romanos porque queria o apoio da igreja de Roma e para que ele pudesse levar o evangelho até a Espanha. E ele vai desenvolver a carta dele, quem ele é, o evangelho que ele prega, para conseguir esse apoio. Não é assim, Padre Guilherme? Muito bem. Então veja só, e aí nós chegamos e nós vamos nos deter ao capítulo 7. E esse é um dos capítulos mais difíceis da carta, porque Paulo coloca aqui uma palavra bem bonita. Paulo coloca aqui um paradoxo, uma situação difícil, mas não impossível. O grande conflito na vida do crente, mas nesse mesmo texto, ele também coloca a vitória na vida do crente. No capítulo 7, no verso 19, Paulo diz assim, deixa eu tirar o óculos porque a idade já avançou. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, este continuo fazendo. O bem que eu quero fazer, em algumas versões diz assim, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Você se identifica com esse texto? O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Esse texto é uma declaração do conflito que existe na vida, no interior de cada filho, cada filha de Deus. Porque no nosso interior há uma tremenda luta entre a carne e o espírito. O apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas, no capítulo 5, no verso 17, que a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, de modo que os dois se opõem e lutam para que nós não possamos fazer aquilo que nós queremos fazer. A carne e o espírito, a antiga natureza e a nova natureza, duelam dentro de nós. O espírito contra a carne contra o espírito. Duas naturezas em um mesmo ser, guerreando todo o tempo e o tempo todo. Quando fomos salvos pela pessoa de Cristo Jesus e a obra do Espírito Santo de salvação foi aplicado em nossas vidas, Deus não matou o antigo Adão, não matou a antiga natureza, nos concedeu uma nova natureza espiritual, celestial, santa, mas colocou ela convivendo no mesmo lugar com uma natureza pecaminosa que se inclina para o mal, que se inclina para as coisas do mundo. Essa mesma natureza, e assim há dentro de nós esse duelo. E segundo um puritano, disse que o pecado que habita em nós, ele só vai morrer no dia que a nossa carne descansar na sepultura. Ou seja, a luta é durante toda a nossa peregrinação nessa terra. Lutamos contra a carne e a carne luta contra a nossa natureza espiritual, para não fazer o que nós queremos fazer. Mas Paulo também diz assim, que essa luta não é para que a gente mate a carne, porque ela não vai morrer assim, mas é para que a gente mortifique os desejos da carne. E ele vai dizer um pouco mais no capítulo 6, no verso 14,
ele vai dizer, para que a carne, ou o domínio da carne, ou que os desejos da carne não domine sobre nós. Essa é a luta, para que o desejo da carne não domine sobre nossas vidas. Essa é a grande luta. E a nossa luta não é uma luta de conquista. Sabe por que não é uma luta de conquista? Porque Cristo tudo já conquistou para nós. Tudo Cristo já conquistou para nós. Cristo já conquistou para nós perdão, salvação. Cristo já conquistou para nós os lugares celestiais. Cristo já triunfou sobre a morte em nosso lugar. Cristo já triunfou sobre Satanás em nosso lugar. O que nós temos diante de nós é uma luta de posição. Posição. Você tem uma posição. E segundo o mesmo apóstolo, falando em Romanos, no capítulo 6, a partir do verso 11, ele vai dizer assim: meu filho Odisseio, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que você, Odisseio, fique firme contra as astúcias ciladas do diabo. A nossa posição, a nossa luta é para nos mantermos firmes aonde Jesus nos colocou, ou melhor dizendo, aonde Deus nos colocou, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por isso o apóstolo vai dizer na carta aos Efésios, várias vezes, em Cristo Deus nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. A nossa luta contra o pecado é para que ele não nos domine. E vamos lutar quando? A vida toda. Se você e eu não entendermos que temos esta luta dentro de nós, há um problema. Sabe qual é o grande problema? Só tem uma natureza. E se só tem uma natureza, o problema está complicado. Porque o velho Adão ainda não morreu. Então, só não tem a outra natureza então. Porque quando um não quer, dois não brigam. Para ter luta, tem que ter dois. Tem que ter no mínimo dois. E nós temos duas naturezas. Todo filho de Deus, toda filha de Deus, todo crente piedoso possui em si duas naturezas e elas lutam entre elas. Então, a angústia que você luta contra o pecado que você não quer cometer, mas que comete, como o nosso pastor disse aqui, com um acidente e não com um hábito, mas com um acidente. E isso lhe angustia é porque a nova natureza está duelando dentro de mim e de você contra a antiga natureza, para que a gente não faça aquilo que a gente quer. Então é importante a gente perceber que dentro de nós sempre haverá essa luta, sempre haverá essa disputa entre o espírito e entre a carne. E a gente precisa tomar consciência disso. Porque nós lutamos diariamente e o dia todo com um pecado que tão de perto nos rodeia, que percebe aquilo que nós gostamos, as nossas inclinações e trabalha nessas setas do inferno para nos tirar da posição que Deus nos colocou. E esta posição, como a missionária Gleides pregou aqui domingo passado ou domingo retrasado, se não me falha, domingo retrasado, quando ela pregava aqui, é a unidade em Cristo, é com Cristo, é essa posição que nós devemos lutar para permanecer, para não ter sobre nós domínio do pecado em nossas vidas. E aqui o apóstolo diz assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu faço. Bom, algumas pessoas dizem que Paulo está falando de crentes em geral,
algumas pessoas vão falar que Paulo está falando antes da conversão dele, e muita gente boa também vai dizer assim, Paulo está falando do conflito dele. E eu me considero, nós podemos nos considerar irmãos nessa luta também com o apóstolo Paulo. Ou você não se depara com essa luta todos os dias, ou você diz que não ia fazer certas coisas e terminou cedendo a certas coisas que você sabe que não agrada a Deus, que impede a tua comunhão, a minha comunhão com Deus. E aí você pode dizer assim, veja só, irmão, mas isso é porque acontece comigo, acontece com Valéria, eu sei que acontece com Valéria, mas com o pastor Washington não acontece não. Pastor Washington, acontece nada, pastor Washington é impecável, ou seja, é aquele que não tem pecado. Olha só, misericórdia, misericórdia. Aí você poderia pensar, não, mas acontece comigo porque eu sou um crente fraco. Percebam comigo o seguinte, quem está dizendo isso? Quem está dizendo que quer fazer o bem e não consegue, e quer evitar o mal e termina fazendo? Quem diz isso? Paulo? Quem é Paulo? Vou refrescar sua memória. Tá vendo, pastor? Esse é modesto. Esse é modesto. 1 milhão de vezes. Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido de antemão pelos profetas nas Sagradas Escrituras a respeito de Jesus Cristo, que descendente de homem veio da linhagem de Davi, mas foi declarado Filho de Deus em poder pelo Espírito de santificação na ressurreição dos mortos. Olha só. O que recebemos de Paulo dizendo, e recebemos dele graça e apostolado para pregar a fé por obediência. Vocês estão entendendo o currículo de Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, e este Evangelho que foi prometido pelos profetas nas Sagradas Escrituras a respeito de Jesus Cristo, descendente de Davi, Filho de Deus, declarado pelo Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, aquele que venceu a morte. Paulo é escravo de Jesus Cristo. Ele é considerado, depois de Jesus Cristo, o maior evangelista que nós temos. Escreveu quase a metade do Novo Testamento. E esse homem está dizendo, o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. O que Paulo está dizendo com isso? Eu, pelas minhas forças, não consigo vencer o pecado. Eu, embora seja servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, eu, em minhas forças, eu reconheço que eu não consigo vencer o pecado. Este era um homem que tinha comunhão íntima com Jesus Cristo, íntima com o Espírito Santo. E as obras de Paulo testificam de que ele era um homem de Deus, um fiel servo do Senhor Jesus Cristo. Há uma regra na Bíblia muito clara que é assim: quanto mais próximo de Deus, isto é, quanto mais próximo da luz, melhor você vai ver a sua mancha de pecado. E a regra é clara, é simples. Quanto mais luz tiver, melhor você vai enxergar. Quanto mais próximo de Deus você está, mais você vai reconhecer a pecaminosidade da sua e da minha carne. Quer ver um exemplo? Profeta Isaías, no capítulo 6, ele diz: no ano que morreu o rei Uzias,
Eu vi o Senhor aonde? Assentado no seu alto e sublime trono. Não era assim? E a orla do seu manto enchia toda a terra. Mas antes ele dizia assim, que via os anjos voando, com 2 asas cobriam seu rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo o quê? Santo, Santo, Santo é o Senhor. Não é assim? E ele diz que os umbrais, os pilares, tremiam com a voz daqueles que clamavam. Olha só. E ele, quando viu aquilo ali, diante da santidade de Deus, diante da presença de Deus, o que é que ele faz? Ai de mim, porque vou perecer. Ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram quem? O Rei, o Senhor dos exércitos. Olha que magnífico. Olha como é prova. Quanto mais próximo de Deus, mais eu enxergo a minha pecaminosidade. E o contrário também é verdadeiro. Quanto mais distante você estiver de Deus, menos você vai conseguir enxergar a sua pecaminosidade, a minha pecaminosidade. Sabe o que vai parecer para mim? Tem nada não, isso é besteira. Mas, segundo aos autores hebreus, sem santidade ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Percebam como é importante você perceber que existe uma luta que você está inserido nela desde o dia que você se converteu, desde o dia que você levantou a mão e disse, eu aceito a Jesus, pronto meu filho, ali começou a tua batalha, ali começou a tua guerra. Vai terminar quando? Só lá em cima, porque enquanto estiver aqui embaixo, é luta, é peia, é travado. E você também deve perceber que você é impotente nessa luta. Porque essa luta não se vence no meu intelecto, na minha força, no meu jeito de falar. Essa luta, ela é vencida em Cristo Jesus. E Paulo vai dizer assim, escute bem, não durma ainda não. Paulo vai dizer assim, vejo em meus membros uma outra lei, verso 23, outra lei que guerreia contra o meu entendimento. Percebam, Paulo diz assim, eu vejo em mim, tu vê em tu? Tu sabe qual é o nome do teu pecado que impede a tua comunhão com Deus? Eu não sei, pastor Ostes não sabe, Valéria não sabe, mas tu sabe o nome do pecado que te afasta e que te impede da comunhão com Deus, de um pleno, vivo, feliz, saudável relacionamento com Deus. Tu sabes qual é o nome do pecado que te impede de amar mais a Deus. Você sabe disso, eu não sei. Você sabe. E a Bíblia diz assim, que quando você encobre o pecado, é como apodrecer os ossos. Aquilo lhe corrói. E é preciso que a gente perceba, é preciso que a gente declare, confesse a Deus o pecado, como Davi fez no Salmo 51. Senhor, pequei contra ti, e contra ti somente. Eu fiz, Senhor, o que é mal perante os teus olhos, de modo que tu és justo, Deus, no teu julgar, e verdadeiro, Deus, no teu proceder. Confesse o pecado, porque todo aquele que confessa, abandona. Todo aquele que abandona, alcança o quê? Misericórdia. Assim diz a palavra de Deus, assim diz o Senhor. Todo aquele que confessa os seus pecados e abandona os seus pecados, alcança de Deus misericórdia. E é preciso que a gente entenda isso.
É preciso que a gente olhe isso com bastante seriedade, quebrantamento, atenção, porque a luta é grande, eu sou impotente e eu preciso perceber qual é o meu pecado. Há duas razões, há dois caminhos que vão te levar se você não perceber o teu pecado. Primeiro, está lá em Romanos no capítulo 1 mesmo, a partir do verso 21 até o verso 25 aproximadamente. Ele vai dizer assim: sendo Deus, revelou-se como Deus, os homens não o glorificaram como Deus e nem lhe renderam graças. Resultado, e os seus corações e a sua mente se obscureceu. Aí no verso 25 ele vai dizer assim: por isso Deus os entregou às suas próprias paixões. Irmãos, eu acho que na terra não tem um castigo maior para Deus dar a mim do que me entregar ao meu coração. Porque o desmantelo ia ser terrível. Eu ia para o inferno de cabeça para baixo, cavando para ver se ainda ficava mais fundo. Não há coisa pior que possa nos acontecer do que é Deus dizer assim: quer viver do teu jeito? Vai. Senhor, não faça isso comigo. Não faça. Não me entrega o meu coração. Porque o coração do homem é mau, o tempo inteiro mau. Ele precisa de um coração novo, e nesse novo coração que a lei de Deus esteja escrita, para que ele possa honrar e glorificar a Deus e andar em comunhão com Deus. Essa é a primeira consequência daquele pecado que eu sei, e Deus sabe principalmente, e eu sei o nome dele, e eu não confesso, e eu não abandono, e eu continuo com aquele pecado. A segunda consequência está lá em Lamentações, no capítulo 3, no verso 39. Sabe o que vai acontecer? Depois eu vou chorar, depois eu vou sofrer, depois eu vou sentir dor. Aí sabe o que Deus vai dizer? De que se queixa, modesto, senão dos teus próprios pecados? De que se queixa um homem, senão dos seus próprios pecados, dos seus próprios erros? Um certo puritano chamado Joe Owen, ele dizia assim: Senhor, a oração dele era assim, olha como é interessante: Senhor, livra-me daquele homem mau, eu mesmo. Livra-me, Senhor, daquele homem mau, eu mesmo. John Bunyan, que é o autor daquele livro e filme, do livro, aliás, O Peregrino, ele diz assim: eu tenho mais medo, professor João, eu tenho mais medo do que diabo nenhum do que do diabo. Porque dizer que o diabo não tenta, eis aí a maior de todas as tentações. É dizer que o diabo não tenta. Porque se você está tão insensível para as tentações do diabo, provavelmente você está sendo mais amigo dele do que amigo de Deus. Pastor Wostens, em uma das suas aulas sobre homilética, ele dizia assim: é muito mais perigoso a influência satânica do que a possessão demoníaca. Porque a possessão é fácil. O bicho vem aqui em mim, incorpora e faz aquele negócio, e eu babo, giro, faço. É fácil você identificar. Mas a influência demoníaca, essa é mais difícil de perceber. E é onde ela penetra e age nos nossos corações e impede que a gente confesse o pecado. E impedindo o pecado ser confessado, não há arrependimento. Se não há arrependimento, não há vida. E se não há vida, não há comunhão, não há amor. Então, Paulo aqui está em um momento que ele para pensar: eu estou numa luta, grande é essa luta. Eu tenho pecado, eu não consigo vencer esse pecado pelas minhas forças. Eu sei até quais são os meus pecados. E aí ele vai bradar no verso 24. Ele vai dizer assim: miserável homem
que sou. Quem está falando isso, irmãos? Apóstolo Paulo. Miserável homem que sou. Aí agora é a hora da virada, é a hora da mudança. Aí ele diz assim: quem me livrará do corpo dessa morte? Quem pode me ajudar? Quem pode fazer com que eu vença o pecado? Quem tem mais poder do que o pecado? Quem pode anular todo o pecado? Quem pode transformar em minha natureza espiritual vitoriosa sobre a natureza carnal? Quem pode fazer isso? Verso 25: graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque Ele nos garante a vitória. Paulo declara: eu sou em mim mesmo incapaz de vencer essa luta, incapaz de vencer este pecado. Eu por mim mesmo, miserável homem que sou. Mas ele recorre num grito, num clamor que irrompe essas nuvens e chega ao trono da graça. E aí ele tem um conforto no mesmo chão. Eu acho que a lágrima não chegou nem a cair no chão, Deus já recolheu a lágrima dele. Porque ele diz: miserável homem que sou, quem pode me livrar do corpo dessa morte? Aí antes que ele se curve, antes que ele se prostre, antes que ele não consiga mais andar, antes que ele jogue a toalha, antes que ele desista, ele diz: mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus que nós temos para onde correr em momentos de aflição. Graças a Deus porque nós temos um alto e seguro refúgio na nossa vida. Graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Louvado seja Deus. E mesmo que a tempestade, por pior que ela seja, por mais difícil que ela seja, até diante da morte, nós temos a vitória. Como ele mesmo vai dizer no capítulo 15: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, o teu poder? O poder do pecado está na lei, a força da lei. Mas, graças a Deus, por Jesus Cristo, que nos concede a vitória. É Cristo, essa batalha que eu e que você enfrentamos todos os dias e o dia todo, só pode ser vencida, segundo as Escrituras, segundo o apóstolo Paulo, só pode ser vencida em Cristo, com Cristo, para Cristo. Da outra maneira não existe. Nós não vamos conseguir vencer nenhum pecado. Se você quiser chamar pecadinho, nenhum pecadinho você vai conseguir, nem eu vai conseguir vencer, se não for em Cristo Jesus. E aí ele vai dizer no capítulo 15, a partir do verso 58: por isso permanecei firme no Senhor, constante, sempre abundante no Senhor, sabendo que o vosso trabalho na obra do Senhor não é vã. Tua oração não é vã, tua meditação nas Escrituras não é vã, a tua consagração não é vã, o teu jejum não é vão, o teu culto nessa noite não é vão, quando tu levantas as mãos e adora ao Senhor, não é vã, não é vã. Em tudo nós somos alimentados pelo Senhor Jesus Cristo, em todas as coisas somos fortalecidos naquele que nos amou e se entregou por nós, em Cristo, somente em Cristo. E como permanecemos em Cristo? Que oração, meu pastor?
9h30, já não dá mais. Mas deixa eu te dar 3 conselhos que tem na palavra do Senhor. Põe daí. O primeiro deles é para que você permaneça firme no Senhor, na posição de cristão, de crente que Deus te concedeu, para que tu venças o domínio que a carne quer exercer sobre você. Tem 3 conselhos, tem vários, tem mais de 3.000 na Bíblia, mas o primeiro dele é: busque a Deus, o reino de Deus, em primeiro lugar, e a sua justiça. Busque a Deus. Deus tem que ser prioridade na sua vida. Ou Deus é tudo em primeiro lugar, ou Ele não é nada. Busque a Deus em primeiro lugar. Esse é o primeiro conselho bíblico. Segundo, mantenha teus olhos aonde? Em Cristo. Se tu olhar para mim, tu cai. Se tu manter os olhos em Cristo, fixo em Cristo, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, olhando para o alvo, prossigo para o alvo. Cadê o menino do Geração Mais? Tiago. Meu alvo é quem? Como é que diz o hino? Meu alvo é Cristo. Vou lutar, vou alcançar, ninguém vai me impedir. Por quê? Porque o meu alvo é Cristo. Está lá em Filipenses capítulo 3, 14. O meu alvo é Cristo. O nosso alvo é Cristo. É Cristo e somente Cristo. E o terceiro, para a gente finalizar: sobre todas as coisas que tu tens que guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Guarde, proteja, vigie o seu coração, as entradas do seu coração. Cuidado com aquilo que você ouve, com aquilo que você vê e com aquilo que você fala. Protege o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Tenha Cristo como alvo da sua vida e o reino de Deus em primeiro lugar. Assim, a carne jamais vai dominar sobre nós. Assim, a natureza carnal jamais vai ter domínio sobre as nossas vidas. Amém? Deus abençoe, meus queridos irmãos. Obrigado pela paciência. 9h30 e 28 segundos.